Fala, 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 meus BitGetters, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais uma quinta-feira de análise aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, até quebrando um pouco da nossa tradição, né? Porque toda vez que a gente faz uma live aqui, né? Uma análise de quinta-feira, o mercado ele tá pumpando, e hoje ele não está pumpando, e a gente vai falar sobre esse movimento de queda, correlacionar com a análise que nós fizemos na quinta-feira passada, correlacionar com a live que nós fizemos agora na terça-feira, tá? E eu já quero convidar você a participar de todo o nosso ecossistema, o ecossistema BitGet, que é todas as nossas redes sociais aqui, porque você vai conseguir correlacionar todos os assuntos que a gente fala e montar uma sequência lógica de análise para você. Então a gente tem live todas as segundas e todos os sábados lá no canal da BitGet do Telegram. Se você não está inscrito lá, não está na nossa comunidade, link aqui embaixo na descrição tem. Entra lá, você vai ter lá, além das nossas análises, tem campanhas diárias para ganhar dólares, tem muita coisa interessante. Já vou pedir desculpa para vocês aqui que eu tô um pouco gripado hoje, tá fazendo frio aqui onde eu moro e essa às vezes variação de temperatura tá matando a minha imunidade aqui, tá? Então, às vezes eu vou dar umas tossidas aqui. Então eu já convido você para fazer parte de todo o nosso ecossistema. É importante que você vá criando essa sequência lógica dentro das análises que eu faço e que os nossos ninjas também fazem. Então a gente faz sábado e segunda lá no Telegram, terça tem live aqui no canal do YouTube, quinta-feira tem vídeo de atualização e também tem vídeo lá no Insta. Eu convido você a participar de todas as nossas redes sociais aqui para que você possa ficar sempre por dentro do cenário cripto, de todas as nossas campanhas e de tudo que está acontecendo no nosso universo, no universo BitGet, tá? Então seja muito bem-vindo e vamos aqui para mais uma análise. Meu nome é Thiago, eu sou o Community Manager da BitGet e estou aqui todas as quintas e terças-feiras no YouTube com vocês, tá? Então bora lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Gente, ó, na semana passada, só pra gente pegar um gancho aqui da análise, semana passada, ó, quinta-feira, deixa eu marcar até aqui, ó, a gente estava mais ou menos por aqui, quinta às 17 horas, ó. Era mais ou menos por aqui que a gente estava, ó, nessa linha branca que eu marquei aqui, tá? E o que a gente tinha falado lá na live passada para que você possa se situar? Que existia uma probabilidade grande do preço corrigir toda a pernada de alta que começou aqui nos 105, tá? Então, lá na ocasião, a gente estava trabalhando com esse canal aqui, tá? Com esse canal de baixo aqui, que acaba sendo basicamente uma bandeira de alta, ok? Dentro dos padrões gráficos da análise técnica. E a gente tinha traçado uma FIBO, né? Aqui dos 105 e ido até o topo, tá? E aí eu tinha explicado para vocês o porquê eu não iria estar me posicionando em altcoins nesses níveis aqui, porquê que eu tinha saído dos meus trades de altcoin que eu tinha pego naquela semana mesmo, e por que isso estava acontecendo, por que isso estava afetando, né, a minha maneira como eu estava enxergando o gráfico, tá? Então, basicamente era esse o cenário que nós tínhamos mapeado. Agora eu vou voltar para cá aqui, ó, pro que tava na análise de agora, tá? Então, olha, o que aconteceu? Nós tínhamos falado que nós tínhamos esse ponto de liquidez aqui, ó, e que esse abaixo dessa zona aqui iria ser uma zona muito interessante para o preço vir visitar para capturar essa liquidez aqui e fazer uma correção de pelo menos 50% de toda a pernada de alta desde os 105 mil dólares, para que você possa aqui, né, tá estabelecendo o seu movimento de tendência, né, fazendo uma sequência de topos e fundos ascendentes, sempre com a intenção de que o preço encontre fundos mais altos com topos mais altos para dar sequência na sua tendência de alta. E geralmente, né, se você for pegar e olhar os últimos movimentos do Bitcoin, ó, você vai ver que toda correção do Bitcoin, ela terminou com o preço indo capturar a liquidez. Então, ó,
essa última captura, esse último movimento corretivo do Bitcoin, né, ó, ele deu início à sua alta depois de capturar a liquidez. Se eu vim aqui mais para baixo, ó, deixa eu tirar umas linhas de um estudo que eu estava fazendo aqui, que não é para agora esse estudo, tá? Olha aqui, ó, ele tinha linhas de suporte, ele capturou a liquidez e ele subiu. Então, aconteceu isso aqui diversas vezes, né? Todas as vezes que o preço ele estava corrigindo, o movimento que dava início à ignição era um movimento de captura de liquidez, né? Então, por isso que eu tinha feito a análise na semana passada, né, considerando a grande probabilidade do preço vir aqui para ele ter algum movimento de alta, e por isso que eu não tinha mais, por isso que eu tinha saído das minhas altcoins naquele momento, que eram posições de swing trades, e por isso que eu tinha sinalizado que eu não tinha interesse em comprar mais altcoins até que o BTC fizesse uma correção convincente ao tamanho de todo esse movimento de alta. Aqui, tá? Desde o 105. E uma correção convincente, ela é aquela que geralmente o preço corrige até 50% de uma pernada. E aí, assim foi, né? O preço ele veio, ele capturou a liquidez, aqui deu oportunidade de trade, né? Se você quisesse ter pego. O melhor é ele ter vindo aqui embaixo, aqui perto dos 114 mesmo, mas como ele não veio, ele já demonstrou força compradora. Aqui você já tinha uma oportunidade para estar surfando aqui um swing trade, bem interessante. Depois ele começou a corrigir e ele fez aqui ontem um movimento de teste. E é aqui que a gente começa a nossa análise agora. Tudo que a gente fez ali foi só uma retrospectiva para você poder entrar no clima. Então, ó, vamos levar em consideração que quando o preço ele está lateralizando, ou ele está acumulando, ou ele está distribuindo. E para você entender melhor essa questão de acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição, eu aconselho você a voltar um vídeo aqui, na verdade, ir ali na nossa parte de lives, de ao vivo, e olhar a live que foi feita na terça-feira, eu e o Futures King, que é o nosso ninja, um excelente analista gráfico também. A gente falou bastante sobre distribuição no mercado cripto, então vai ser bem legal. Se você tem alguma dúvida sobre esses movimentos de acumulação, de distribuição, vai ser bem bacana que você assista essa live, porque ela tá bem mastigada, é uma hora inteira de um conteúdo educacional muito bom para enriquecer aí o teu repertório técnico de análise gráfica, tá? Mas vamos lá. Parte-se do princípio que quando o preço está andando de lado, ele está acumulando ou distribuindo, ou reacumulando ou redistribuindo, e nesse sentido, os movimentos de ignição, né? Porque quando o preço está andando de lado, ele está construindo o que a gente chama de causa para gerar um efeito. O efeito é o movimento de tendência, né? Então é como se fosse mais ou menos assim, ó. Pega essa lateralização anterior aqui, ó. Toda essa lateralização anterior aqui é o que a gente chama de causa. Geralmente as causas, elas acabam com o movimento de captura de liquidez, e a partir do momento que o preço ele começa o seu movimento de tendência, depois da captura de liquidez, isso aqui, a tendência é o que a gente chama de efeito. Então, é a lei de causa e efeito de Wyckoff, tá? Então, dentro de uma perspectiva de lei de causa e efeito, quando o preço anda de lado, ele está construindo a causa para gerar um efeito. Ok? Se ele estiver acumulando, o efeito vai ser uma tendência de alta. Se ele estiver distribuindo, o efeito vai ser uma tendência de baixa. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, tá? Ele fez uma captura de liquidez aqui? Sim. Ele fez, só que ao meu ver, esse movimento lateral, ele está demonstrando fraqueza. Como eu vejo isso? Eu vejo isso pelo fato do preço estar passando a maior parte do tempo abaixo dos 50% da estrutura. Então eu peguei aqui o mínimo da estrutura e o máximo da estrutura. Ok? Entre o mínimo e o máximo, a gente vê que ele deixa um buraco aqui muito grande, tá vendo? Ó, esse buracão aqui, ó. Isso quer dizer que o preço está trabalhando a maior parte do tempo abaixo dos 50% da estrutura, ou seja, ele não tem força suficiente para chegar perto do topo, ele se mantendo sempre muito perto do fundo da estrutura. Então, quando você fala de uma estrutura de acumulação, por exemplo, ela termina com uma captura de liquidez abaixo do fundo, só que se essa primeira captura de liquidez aqui foi uma captura falsa, ele tende a vir abaixo dela para fazer a captura real.
tá? Então eu não vou explicar tecnicamente, porque isso aqui daria um vídeo 2 horas só pra gente falar disso, mas só pra vocês entenderem o fio do negócio, tá? Então, demonstração de fraqueza passando a maior parte do tempo abaixo dos 50% da estrutura. Ele capturou a liquidez aqui e ele devolveu depois com muita força, ou seja, ele capturou a liquidez, ele tentou romper os 50% da estrutura, não conseguiu, ele voltou para um teste e aqui você poderia ter uma outra oportunidade de trade. E agora ele foi testar os 50% de novo da estrutura e não conseguiu romper. Ou seja, existe uma demonstração de um movimento de fraqueza aqui dentro dessa estrutura lateral. Isso não quer dizer que o preço vá cair, que não vai mais renovar máximo. Isso quer dizer que a correção tem uma probabilidade maior de ainda não ter encontrado o seu fundo. É isso que quer dizer. Então o que a gente passa a observar a partir de agora, tá? A gente passa a observar que esse ponto aqui acabou virando um ponto de liquidez. Esse ponto aqui acabou virando um ponto de liquidez. Se a gente pega a nossa Fibonacci novamente e nós traçamos ela do fundo até o topo, a gente vê que o preço chegou perto de 0,5, mas ele não chegou em 0,5, o que seria aqui uma correção mais estruturada, pelo menos 50% da estrutura. Então a gente tem a possibilidade ainda de vir buscar a liquidez que ficou abaixo desse cara aqui, para o preço fazer aqui o seu movimento corretivo um pouco mais completo, né? Vindo aqui em 114, né? A gente tem zonas de demanda interessante aqui, pegando no tempo gráfico micro para vocês entenderem. Nós temos boas zonas de demanda aqui, ó. A gente tem uma zona de demanda que vai dos 113.700 até os 112.900. E aqui também a gente tem uma zona de demanda importante de 111.900 até os 110.400, tá? Essa zona aqui, a minha visão é que é uma zona bem interessante para o preço estar encontrando esse fundo, né? Inclusive, se for aqui no tempo gráfico diário, a gente vai ver que a gente tem a média de 50 períodos do tempo gráfico diário e notem como a média de 50 períodos do tempo gráfico diário ela vem segurando bem, né? Quando o preço perde a média de 50 períodos é porque ele está buscando um fundo macro, ou seja, ele está buscando um fundo no tempo gráfico mensal. Não é o caso aqui ainda, tá? Então, geralmente, quando ele perde a média de 50 períodos do tempo gráfico diário, ele vai buscar a média de 50 períodos do tempo gráfico semanal. Mas depois que ele rompeu a média do diário aqui, ó, que foi o último fundo que ele encontrou lá em 74, ó, ele veio se mantendo acima da média. E agora, com o preço lateralizando, a média vai se aproximando cada vez mais do preço, e isso é bom, porque ela vai fornecer um suporte dentro dessa mesma zona que a gente acabou de comentar aqui, que é a zona de suporte, que tem zona de demanda para o preço, tá? Bom, então eu acredito que a gente tem ainda possibilidades de ter uma correção maior, pegando aqui dos 113 até os 110, 112, estaria tudo tranquilo, inclusive para o BTC vir retestar aqui, né, o topo da estrutura lateralizada anterior, geralmente uma causa que ficou agindo muito tempo como resistência, ela passa a ser um suporte, então seria muito normal o BTC vir corrigir aqui, para que depois a gente possa pensar nas próximas probabilidades, tá? Porque a análise gráfica, ela é probabilidade, não adianta a gente sair daqui e ficar falando, mas só que daí a out-season, não sei, cara, a gente não sabe, né? Acho que a melhor coisa do mundo é você treinar a sua cabeça para você operar no mercado, é treinar a sua cabeça para pensar em probabilidades. Tá, e se o preço cair aqui e não parar mais, o que eu faço? E se o preço cair aqui, eu comprar e ele subir, o que eu faço? Aonde eu vendo? Você sempre tem que ter essas coisas muito claras na sua cabeça, porque ajuda na sua tomada de decisão, tá? Então, cara, basicamente é isso que eu espero aqui pro preço do BTC, tá? Eu acredito que a gente vai visitar a região abaixo aqui dos 114.700 e aqui a gente vai ter boas oportunidades para montar posições de swing trade, sabe? Aquele swing que você pode levar por um pouco mais de tempo, tá? A gente vê aqui os mercados internacionais, de certa forma, também demonstrando fraqueza, né? Não lembro se eu falei sobre isso aqui na última live, mas eu sempre falo sobre correlações de mercado. Então já faz algum tempo que eu estou sinalizando a fraqueza
de Nasdaq, apesar dela romper o topo histórico e se mantendo acima, né, esses padrões, esse padrão de candle aqui, ó, candles muito curtinhos, não são legais, e a gente olha aqui o volume caindo, né, volume cada vez mais baixo, o DXY saindo de um fundo aqui, né, de uma possível estrutura de acumulação aqui, saindo desse fundo do movimento do Spring e já indo buscar aqui patamares maiores. Então eu acredito que existe uma possibilidade aqui do mercado cripto corrigir um pouco mais, até porque, veja bem, ó, depois que Nasdaq, principalmente, eu falo mais de Nasdaq porque o setor de tecnologia, Bitcoin está muito mais correlacionado ao setor de tecnologia do que qualquer outra coisa, né? Então quando eu falo aqui de Nasdaq, por exemplo, a gente vê que depois que ela rompeu o topo histórico, ela não veio testar o topo ainda, tá? Ela não veio testar o topo. E geralmente ela vem, né? Aqui era o nosso antigo topo histórico, né? Ó, ela andou bastante tempo acima do topo histórico, nesse mesmo padrãozinho que a gente mostrou ali, né? Meio empurrado assim a alta, até que ela perdeu e veio aqui buscar muito perto aqui do topo e fez a correção. Então aqui a mesma coisa, tá? Ó, ela tá mostrando aqui um sinal de fraqueza e ela pode vir aqui vir buscar aqui uma correção para se aproximar, fazer esse teste, né, do topo histórico que não foi feito. Isso com certeza absoluta vai afetar o Bitcoin, porque o Bitcoin não anda sozinho, ele anda junto com o Nasdaq, tá? Então vai depender muito da queda de Nasdaq para a gente poder ver até onde o Bitcoin vai, mas de maneira geral a gente vai ter boas oportunidades a partir aqui dos 114.300 aproximadamente, a gente vai ter boas oportunidades caso esse cenário aconteça, tá bom? Bom, era isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Espero aí vocês na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, na verdade, a gente já vai ter live novamente. Se a gente não fizer análise, se nós não fizermos análise do mercado, nós vamos trazer algum conteúdo educacional que vai enriquecer as tuas habilidades para operar no mercado. E também lá no nosso canal do Telegram, na nossa comunidade, tem várias dinâmicas que você vai poder fazer que vai ajudar muito no seu desenvolvimento, tá bom? Galera, ótimo final de semana para vocês, tá? Se protejam, tomem as melhores decisões, porque no final das contas tudo vai dar certo, tá? Até mais, pessoal. Se cuidem, hein?